Olá turma, estamos aqui para mais um vídeo tratando de problemas envolvendo proporcionalidade. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples. A regra de 3 simples consiste em problemas que envolvem 3 valores conhecidos e que a partir destes 3 valores é possível descobrir um quarto valor, tá bem? Os problemas envolvendo regra de 3 simples podem ser resolvidos a partir do método apresentado no vídeo anterior, tá bem? Na primeira questão nós temos o seguinte: uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos d'água ela beberá neste período? Então vamos lembrar que para organizar e resolver a questão com sucesso, é importante construirmos uma tabela com 2 colunas, onde em cada coluna colocaremos uma grandeza envolvida no problema, tá? Vejam só, no nosso problema nós temos 2 grandezas, ou seja, 2 quantidades ou coisas que podem ser medidas. E quando a gente vê a primeira parte do enunciado, uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas, nós já conseguimos identificar essas grandezas. A primeira delas é a quantidade de copos de água e a segunda é a quantidade de horas, ok? Assim, vamos lá. Primeira coluna, a gente coloca a grandeza copos de água. E na segunda coluna a gente vai colocar as horas, ou melhor, o tempo em horas, né? Tempo em horas. Agora observem que essa pessoa ela bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela ficar acordada 16 horas por dia, tá aqui, então quer dizer que a nossa incógnita, o valor desconhecido, é da grandeza copos de água, né? A gente usa a letrinha X. Com isso, nós montamos a tabela e preenchemos com as respectivas grandezas, certo? Seria o nosso primeiro passo esse aqui. Segundo passo, vamos usar raciocínio lógico e ver que quanto mais horas por dia, a necessidade de beber água aumenta. Então quer dizer que ela vai beber mais copos de água se passando mais horas por dia, certo? As grandezas são diretamente proporcionais. Então quer dizer que se as horas passarem, quanto mais horas, né, maior vai ser a quantidade de copos de água também. Grandezas diretamente proporcionais. Terceiro passo é a gente explicitar as razões, né, montando a proporção. Vai ficar assim: 3 está para x, assim como 2 está para 16. Montamos a proporção. Em seguida, no quarto passo, nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicando o cruzado mesmo, tá bom? Vamos começar aqui multiplicando x pelo 2, tá? X vezes 2 ou 2 vezes x, o resultado vai dar 2x. Colocamos aqui, repetimos o sinal de igual e agora vamos fazer 3 vezes 16. E o quinto e último passo consiste em resolver a equação que a gente recai sempre que aplica a propriedade fundamental das proporções. Aqui nós temos 2x igual a 48. Qual é o número que eu multiplico por 2 e o resultado vai dar 48? Qual é o número que eu multiplico por 2 e vai dar 48? Você consegue fazer mentalmente e encontrar que esse valor é 24. Na dúvida, você sempre vai passar o termo que multiplica o x dividindo depois da igualdade, tá? Nós usamos operações inversas, ó. Esse 2 que estava multiplicando x, para deixar o x sozinho, ele passou dividindo.
Assim, temos que x é igual a 24. 24 copos de água, porque o x é uma medida da grandeza copos de água. Assim, quantos copos de água ela beberá neste período? Ela beberá 24 copos de água. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha este mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Vamos montar aqui a nossa tabela. Observem que as grandezas envolvidas, ou seja, aquilo que pode ser medido no nosso problema, são as horas de leitura e a quantidade de páginas lidas. Tá certo? Vamos colocar aqui. Primeira grandeza na primeira coluna. As horas de leitura. E na segunda coluna, a segunda grandeza, a quantidade ou número de páginas. Vejam que em 3 horas de leitura, Pedro consegue ler 70 páginas. Não é isso? Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, isto é, caso a proporção seja mantida, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então a gente quer saber, ó, se ele tiver 6 horas de leitura, quantas páginas ele irá ler nesse período. Então a nossa incógnita, o valor desconhecido que queremos descobrir, está na grandeza número de páginas. Beleza? Depois, nós vamos verificar por raciocínio lógico se as grandezas aqui envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. Pensa o seguinte: quanto mais horas por dia, o número de páginas lidas será maior, tendo em vista que nós estamos considerando que ele irá manter o ritmo de leitura. Concordam? Quanto mais tempo, mais páginas serão lidas. Assim, as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, nós montamos a proporção, né? 3 está para 6, assim como 70 está para x. O quarto passo desse método consiste em aplicar a propriedade fundamental das proporções multiplicando o cruzado. A gente procura fazer primeiro sempre o caminho que vai envolver o x, tá? Então vou fazer aqui, ó, 3 vezes x dá 3x. Isso vai ser igual a 6 vezes 70. A gente pode fazer dessa forma. E o quinto e último passo é resolver a equação. Temos 3x igual a 420. Para a gente deixar o x sozinho, nós vamos passar com esse 3 dividindo no segundo membro. Então, resolvendo, temos x é igual a 420 dividido por 3. Se você fizer as continhas, você vai encontrar 140. 140 é a nossa resposta. Então, com 6 horas de leitura, Pedro vai ler 140 páginas. A gente poderia ter imaginado isso pensando o seguinte: se as duas grandezas são diretamente proporcionais, né? E nós dobramos o número de horas. Vejam, era 3 horas, ele lia 70 páginas. Se a gente dobrou a quantidade de horas, foi para 6 horas,
e ele manteve o ritmo, nós já esperávamos, né, ou devíamos esperar desde o começo, que a quantidade de páginas lidas seria o dobro do que ele leu com 3 horas, 140, tá bom? Alguns problemas de proporcionalidade, nós usamos essa ideia, que consiste em perceber a constante de proporcionalidade, tá bom? Mas aqui, muito importante seguir esse método, que ele vale para uma série de outras questões. Respondendo à pergunta, Pedro conseguirá ler 140 páginas. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Seguindo o processo, vamos construir uma tabela e identificar as grandezas. Vejam que o que está sendo medido nesse problema é a quantidade ou número de professores, né? E a quantidade ou número de dias. São duas grandezas. Vamos fazer aqui quantidade de professores e o número de dias. Observem que 5 professores gastam 12 dias para corrigir as provas de um vestibular, né, de acordo com o enunciado do problema. 5 professores levam 12 dias. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então a pergunta, o que a gente precisa descobrir aqui é a quantidade de dias. Então o nosso x da questão faz parte da grandeza número de dias. 30 professores, não é isso? Terminamos de montar a nossa tabela e preencher com as respectivas grandezas, respectivas quantidades e valores. Agora, vamos verificar, por raciocínio lógico, se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Gente, o que vai acontecer se eu aumentar a quantidade de professores para corrigir as provas? Essa equipe, essa nova equipe, ela vai levar mais ou menos dias para terminar de corrigir? Ela vai levar menos dias. Quanto mais gente trabalhando para corrigir essas avaliações, menos dias serão necessários para terminar o trabalho. Então aqui nós temos o caso de grandezas inversamente proporcionais, né? Então quer dizer que se a quantidade de professores aumentar, a quantidade de dias vai diminuir. Então a gente já fica esperando aqui, que esse x na nossa questão ele vai ser menor do que 12. Tá bem? A gente vai verificar isso daqui a pouco. São inversamente proporcionais, portanto, as grandezas envolvidas. Agora, a gente vai montar as razões, tendo aquele cuidado que eu expliquei no vídeo sobre problemas com grandezas proporcionais, né? Veja, aqui elas são inversamente proporcionais, então nós vamos precisar inverter uma das razões. Vamos montar a proporção aqui só para eu explicar para vocês mais uma vez. 5 estaria para 30, assim como 12 estaria para x. No entanto, como as grandezas são inversamente proporcionais, né, nós vamos inverter uma dessas razões. Eu vou escolher essa primeira aqui. Ao invés de 5 estar para 30, eu vou colocar 30 está para 5. Pronto, agora a gente pode ir para o quarto passo. Aplicar a propriedade fundamental das proporções.
Eu vou procurar sempre fazer primeiro o caminho que envolve o x, então vou fazer aqui, ó, 30 vezes x, né? Dá 30x igual, e agora, mais uma vez, vamos fazer 5 vezes 12. O quinto e último passo, como vocês já devem estar fixando, é resolver a equação resultante. Temos 30x igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Qual é o número que multiplicado por 30 dá 60? Mentalmente, esse número é 2. Pois é, o valor de x é 2. Aqui, quando a gente resolve a equação, nós vamos passar esse 30 dividindo 60. E a gente chega nessa resposta. X é igual a 2. 2 o quê? 2 dias. Pois o x aqui faz parte da grandeza número de dias. Logo, considerando a mesma proporção, 30 professores levarão 2 dias para corrigir as provas, né? E é isso, mais uma questão resolvida empregando o mesmo método. Com prática e mais prática, você não vai precisar estar detalhando tudo isso, certo? E vejam que as questões ela têm uma estrutura parecida. Tem uma estrutura parecida que quando você segue e pratica, fica mais fácil, beleza? Vamos agora finalizar com a nossa quarta e última questão. 2 pedreiros trabalhando juntos conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. Se ao invés de 2 fossem 3 pedreiros, em quantas horas tal muro poderia ser construído? Nossa tabelinha. Agora nós vamos identificar as grandezas, aquilo que pode ser medido nesse problema, né? O que é que pode ser medido aqui? Ó, 2 pedreiros trabalhando juntos conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. O que pode ser medido e que está sendo medido aqui é a quantidade de pedreiros e a quantidade de horas de trabalho. É isso? Essas duas serão as nossas grandezas. Na primeira coluna da tabela, eu vou colocar o número de pedreiros. Na segunda coluna, eu vou colocar as horas de trabalho. Beleza? Vamos preencher nossa tabela agora. Vejam que 2 pedreiros trabalhando juntos, eles conseguem construir um muro em 6 horas de trabalho, né? Se ao invés de 2 pedreiros fossem 3, se fossem 3 pedreiros, em quantas horas tal muro poderia ser construído? O nosso x da questão, ou seja, o valor que nós queremos descobrir, ele faz parte da grandeza horas de trabalho, tá? Agora vamos verificar se essas grandezas, número de pedreiros e horas de trabalho, são diretamente ou inversamente proporcionais. Vejam que se eu tenho determinada obra para cumprir, quanto mais gente trabalhando, né, menos horas de trabalho serão necessárias para terminar o serviço. Da mesma forma, quanto menos gente trabalhando, mais horas de trabalho, mais vai demorar para terminar aquele serviço. Então, as grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Logo, se a gente aumentar um aqui, ó, aumentar a quantidade de pedreiros de 2 para 3, pode ter certeza que a quantidade de horas de trabalho, como nós vamos verificar na resposta final, ela vai diminuir, tá bom? O nosso x aqui na questão ele vai ser menor do que 6. Então, pode esperar isso, tá? Inversamente proporcionais aqui as nossas grandezas. Vamos montar a proporção, lembrando de inverter, né, uma das razões.
porque elas são inversamente proporcionais. Ficaria aqui 2 está para 3, mas como é o caso de serem inversas, nós vamos inverter aqui. Ao invés de 2 está para 3, vamos fazer 3 está para 2. Beleza? A segunda razão a gente repete. 6 está para x. Quarto passo consiste em aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicando cruzado, né? Procuramos primeiro o caminho que vai envolver o x. 3 vezes x dá 3x. Vai ser igual aqui. E 2 vezes 6. Nós vamos fazer e resolver aqui no nosso quinto e último passo. 3x igual a 12. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 12? De cabeça, 4, não é isso? Aqui na equação vai ficar 12 sobre 3, porque esse 3 estava multiplicando x e a gente sumiu com ele para o segundo membro com a operação inversa, por isso que ele passa dividindo. Então, a resposta aqui é x igual a 4. A pergunta, 4 o quê? 4 horas de trabalho. O x aqui está na grandeza horas de trabalho. Respondendo à questão, o muro poderia ser construído em 4 horas de trabalho. E é isso, turma. Espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar recebendo novos conteúdos. Valeu!